Olá, eu sou a Michele Gomes, em uma entrevista super especial diretamente da conferência Proclame, promovida pelo Instituto Missionário Palavra da Vida. E ao meu lado, Cássio Silva, ele que é missionário, atua há mais de 15 anos com comunidades indígenas, levando o evangelho para povos que estão em lugares bem distantes aqui na região norte, na Amazônia. Teve uma experiência que ele pôde compartilhar um pouco com os estudantes aqui do PV Norte. Que privilégio tê-lo no programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Michele, obrigado. De fato, é um privilégio para mim estar aqui na 25ª versão do Proclame, estar na Palavra da Vida. Eu estive aqui alguns anos atrás, 12 ou 15 anos atrás, e tenho um carinho muito grande pelo Palavra da Vida. Também é um privilégio estar com vocês aqui da RTN. Muito bem, então, para a gente começar a nossa conversa, já que a gente está citando essa conferência, na sua pregação do culto de sexta-feira, né, do dia 22, você falou sobre propósito. E o propósito como razão, né, da nossa existência. E foi uma pregação tão profunda, trazendo elementos que fazem a gente pensar por que a gente está nessa terra, qual que é a nossa missão aqui, o que nos dá motivação de vida, o que realmente preenche o nosso ser. Eu queria saber, agora uma pergunta muito pessoal, como que foi assim, a sua experiência para entender o seu propósito? Como foi esse chamado do Senhor Jesus para você alcançar e querer buscar esse povo, muitas vezes esquecido pela nossa sociedade, para que eles conhecessem a verdade que realmente faz toda a diferença e dá sentido? Ok. Eu sempre respondo essa pergunta e a minha resposta não é muito romântica, porque, de fato, eu não tive um momento em que eu entendi algo especial que tenha acontecido. Não teve um momento, foi um processo. E o processo começou, de fato, com a minha mãe. A minha mãe, eu nasci numa fazenda no interior de Minas, meu pai e minha mãe não foram escolarizados, eram analfabetos, minha mãe aprendeu a ler com a Bíblia. E quando eu tinha 3 anos, se converteu lendo a Bíblia sozinha, se alfabetizou lendo a Bíblia e se converteu nesse processo. E ela leu a história de Ana, que consagrou Samuel, achou aquilo interessante e fez o mesmo comigo. Eu sou o caçula de 11. E eu cresci ouvindo essa história. Minha mãe, minhas irmãs falando, ele vai ser um evangelista, porque minha mãe consagrou ele para o evangelho. Minha mãe falava, olha, eu consagrei você para o evangelho, para a obra, você vai ser um obreiro. E eu cresci simplesmente com essa certeza, desde a infância. Passei por minha adolescência e quando terminei o ensino médio, eu tinha certeza que meu caminho era fazer seminário e ir para o campo. Não tive um momento especial. Agora, os indígenas, sim, aí teve um momento de direcionamento, né? Também foi interessante porque quando eu estava no seminário, eu me casei no seminário, conheci a minha esposa Lara, fui fazer um curso de capacitação para professores de escola dominical, eu era seminarista, nos conhecemos, namoramos, casamos, e aí durante bastante tempo nós tivemos uma inclinação, e nós achávamos naquela época que era um chamado para um povo da África chamado pigmeus. Os baixinhos lá da África, são povos, né, tem 12 povos, na sua maioria não alcançados. E nós nos preparamos durante 6 anos pensando em ir para a África, e nos dias de concluir o nosso processo de filiação à agência missionária, nós iríamos pela UEC Internacional, as portas se fecharam. E as portas se fecharam na África e nós fomos desafiados a ir para a Amazônia. Fomos para a Amazônia e lá ficamos 15 anos. Não tenho dúvida nenhuma que era a direção de Deus. Nós não tínhamos entendido muito bem. Olha só, agora, essa experiência na Amazônia, como foi? Qual foi o povo que vocês realmente tinham como alvo? E como que foi, né, toda essa experiência para conseguir esse relacionamento com eles e poder pregar de fato o evangelho? Certo. Nós servimos por 15 anos entre o povo Yurupidé. Vive na cara de um rio chamado Alpés, tem 15 povos, até então os 15 não alcançados pelo evangelho. E uma equipe missionária foi formada naquela região, a equipe do Projeto Managé, iniciada pelo pastor Ronaldo Lidório. E o primeiro projeto missionário naquela região foi com um povo chamado Rúpida. E os Yurupidé vivem na mesma região
mesmo rio, só que em outro lado, assim. Sim. E aí, quando eles começaram a subir o rio para ir para os Rúpida, os de Rupidé ficaram sabendo, faziam sinal para eles nos acampamentos na beira do rio e pediam ajuda, eles queriam abrir escolas. Era o último povo da região sem língua grafada e sem escola nas suas aldeias, também não documentados. Uhum. E quando então nós somos direcionados e desafiados a trabalhar na Amazônia, o Ronaldo nos convidou, estava formando a equipe ainda na época, dando os primeiros passos. Nós fomos, viajamos por 10 dias com ele, né, nos rios, vendo as possibilidades e necessidades. E esse apelo dos de Rupidé foi o que mais falou ao nosso coração. Só para a gente ter uma ideia, assim, quanto tempo leva para chegar nesse local, pensando na capital, enfim? Bom, eu sou de Minas, vamos partir de Minas. De Minas, tá bom. De Minas a Manaus, 3 horas e 45 minutos de voo. De voo. De Manaus até São Gabriel, 3 dias e 3 noites de barco. 3 dias? Subindo o Rio Negro, Manaus, em direção à Colômbia e Venezuela. 3 dias e 3 noites de barco. Naquela época, hoje tem barcos mais rápidos, mas naquela época era o barco convencional, 3 dias e 3 noites, se não tivesse atraso. E em São Gabriel, uma pequena cidade, ela fica no meio da floresta, não tem estrada, o único acesso é pelo rio ou pelo ar. E então ali era a nossa base. De São Gabriel, nós nos deslocávamos mais 1 dia e meio de canoa até a aldeia onde tínhamos a nossa casa. Daquela aldeia a gente se deslocava para as outras, que ficavam acima, era mais 1 dia e meio até a última. Que logística desafiadora. E quando você pensa assim numa aldeia tão afastada como essa, são só residências, se você não tem uma estrutura, por exemplo, tem posto de saúde, escola? Não. Tem nada. Escolas nós abrimos. Aí foi o trabalho feito. Eles não tinham noção do evangelho, não estavam pedindo um missionário, um pastor, eles queriam escolas. Então nós fomos, junto com uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Sim. com a FUNAI Regional, e aí fizemos todo o trabalho o primeiro trabalho foi grafar a língua. Então tivemos que estudar a língua, criar uma grafia, ortografia, produzir material didático, treinar professores, documentar o povo inteiro, tirar registro, né, de nascimento, senão não tem como abrir escola. Nem esses documentos? Não, eles não tinham, não eram documentados. E tiramos documentos do povo inteiro e etc. E por fim, então, abrimos escolas nas suas aldeias. E quando foi feito esse processo de documentação do povo, eram quantas pessoas que viviam ali? O povo é um povo pequeno, pouco mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Povo inteiro. Tinha muita criança? Muita criança. Então o trabalho foi a princípio com os pequenos, né, nessa parte de nós começamos com os adultos. Com os adultos mesmo? Com os adultos, no processo de alfabetização de adultos, jovens adultos, até abrir as escolas. Ah, sim. Aí abrimos escolas para crianças e abrimos turmas também de EJA, Sim. jovens e adultos. Então, 2 públicos, né? Crianças bem do iniciozinho e tal, mas também antecipamos com jovens e adultos, até porque tinha que formar professores. Eles falavam o português? Tinha alguns poucos que nessa aldeia que nós fixamos residência, tinha lá talvez uma meia dúzia que falavam português bem básico. Bem minoria mesmo, né? Sim, os outros falavam a sua própria língua. Então eu imagino que esse desafio, né, nesse primeiro contato, para se comunicar com eles, como foi, assim, para você? Você foi com a esposa, foi com a sua esposa? Com a minha esposa. Tinham filhos na época? Não tínhamos. Fui com a minha esposa. Nós estudamos linguística. Além de teologia e missiologia, estudamos linguística para nos preparar. Sim. Nos preparamos para o desafio da África, né? Que seria algo similar. Íamos trabalhar na floresta equatorial africana, entre Guiné Equatorial e Camarões. Então ali era um grupo tribal, né? Tínhamos que ter a ferramenta da linguística, mas não sabíamos nós que Deus estava nos preparando para esse desafio. Sim. E foi interessante que o curso de linguística que nós fizemos foi na LEM, em Brasília, CLM, curso de Linguística e Missiologia. Ao final, tem como se fosse uma especialização em análise de línguas Sim. e educação intercultural bilíngue. Éramos casal, então eu fiquei com análise e minha esposa com educação. Nós não sabíamos que íamos trabalhar com os de Rupidé. Nós decidimos depois que chegamos lá. Nós íamos trabalhar naquela região com indígenas na porta que Deus abrisse. Não sabíamos qual porta que Deus iria abrir. Deus abriu exatamente a porta dos de Rupidé, que precisava de escola,
que envolvia grafia de língua e abertura de escolas. E eram as ferramentas que Deus tinha colocado nas nossas mãos. Pensando nesse trabalho que vocês realizaram de 15 anos, como você vê o impacto do Evangelho nessa comunidade com os Ihupder? Ihupder. Repete, por favor. Ihupder. Ihupder. Isso. Muito bem. Como que foi, né, esse processo, pensando, né, de quando vocês chegaram e olhando hoje para essa comunidade? Mudanças significativas, em diferentes sentidos. Nem todo o povo se converteu. Sim. Nem demos a mesma atenção para todas as aldeias em termos do projeto de educação. Todos os materiais que nós produzimos 12 materiais didáticos, eram entregues, distribuídos e aplicados em todas as aldeias, cursos de introdução de língua escrita, de capacitação de professores, depois a assessoria didático-pedagógica, a mesma atenção para todas as aldeias, o mesmo trabalho de educação. Até porque se a gente der atenção mais aqui e ali, gera mal-estar. Então éramos bem cuidadosos. Entretanto, apenas alguns se entregaram a Cristo. Não nasceram igrejas em todas as aldeias. E na aldeia principal, que inclusive não era a aldeia que eu morava, onde a igreja nasceu ganhou força, uma aldeia, a terceira aldeia acima da que eu morava. Essa aldeia, ela se transformou totalmente. É outra aldeia, é maior, é mais organizada. As casas que antes eram de vara, de palha, agora eles fazem casas de tábua serrada, coberta de alumínio, alguns fazem piso. O pátio é mais organizado. A escola de onde nasceu a igreja é a única escola que conseguiu passar do ensino médio, e abrimos o ensino fundamental e abrimos o ensino médio nessa aldeia. Formaram 3 turmas de ensino médio, a única. As outras nunca passaram no ensino fundamental, porque o pessoal tem mais interesse, especialmente por causa da Bíblia. Eles têm interesse na leitura por causa da Bíblia. As outras aldeias tiveram um impacto significativo em termos de educação e etc. Mas o desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário, de maneira vertiginosa, foi onde nasceu a igreja. E essa igreja, a pregação, os cultos, é na língua deles mesmo? Ou... Hoje eles se tornaram bilíngues com português, porque a escola tem esse efeito, né? A escola, até por orientação do governo, ela deve ser intercultural bilíngue. Então tem que ser na língua materna para não acabar com a língua, sim, mas introduzindo o português. Eles queriam português. Essa era uma questão. Eles queriam acesso à cidade, aos bens industrializados. Na cidade é português. Então eles faziam questão de português. Então hoje eles se tornaram bilíngues com o português. De maneira que a escola, o culto, a igreja, eles alternam da língua materna para o português de maneira fluida, natural. E como foi aprender essa língua? Foi um desafio muito grande? Foi. E como uma pequena frase para o nosso ouvinte conhecer a sonoridade desse idioma? Dá para falar alguma palavra? É um idioma bem curioso, porque é uma língua isolante. A maioria das palavras tem 3 sílabas, são sílabas. A palavra é uma sílaba de 3 letras, não é? E a maioria é consoante, vogal, consoante. Então, muitas palavras terminam em letras que o português não termina, como T, P, K, final. Sim. É diferente assim pra gente, né? E é tonal, ela tem 4 tons. Portanto, dependendo da melodia que você pronuncia, muda o significado. Então, pense na palavra formada com H de inglês, de hospital. Okay. O H pronunciado. H-U-T. H-U-T, com H pronunciado. Então, se eu falo hut, é para. É um proposital, aliás, é um proposital, para. Se eu falo hut, lugar, local. Totalmente diferente o significado. Hut, gotejar. Hut, sobrinho. Percebeu? Isso deve ter dado muita confusão, hein? Hut. São 4 palavras. 4 palavras. E a escrita é... São 4 tons. O tom alto, tom baixo, ascendente e descendente. Dependendo do tom, muda o significado. Agora uma curiosidade, pensando nesse trabalho de fazer a grafia dessa língua nova que não tinha nada, né? Não tinha.
foi um trabalho de anos. E teve alguma curiosidade que a princípio você imaginava que era uma coisa e depois você descobriu que não era aquele Muitas. significado? Mas deve ter alguma história Imagina, engraçada. muitas. A grafia durou 10 meses. 10 meses. Foi um esforço desnecessário, podia ter sido mais devagar. Mas nós não, minha esposa é uma santa. Eu me empolguei demais com essa história e aí a grafia foi feita em 10 meses. Aí produzimos uma primeira cartilha, um primeiro caderno, distribuímos em todas as aldeias, testamos por um ano. Aí nesses testes muitos equívocos apareceram. Sim. Depois de um ano, aí revisamos e aí chegamos junto com eles numa versão final da ortografia. E aí passamos a produzir vários materiais didáticos. Acho que o processo deve ser muito importante, né? Entender que é um processo. É um processo, tem que ter calma, tem que testar. Grafar línguas é o que há de mais difícil, mais desafiador, mais complexo na linguística. Porque você escrever uma tese de doutorado, de mestrado sobre a fonologia da língua, você vai lá como pesquisador, passa 6 meses, pega dados, grava e etc. Vai para a sua universidade e vai lidar com as hipóteses, com os teóricos, faz uma banca e ninguém que conhece aquela língua vai te analisar. Agora, a grafia, você faz essa análise, propõe a ortografia e põe na mão dos falantes, né? Então, os erros aparecem, é inevitável. É o que há de mais complexo na linguística. Por isso que quase nenhum pesquisador e tal grafa língua. Sim. Quem grafa língua quase sempre são missionários. Aliás, esse é um legado no Brasil indígena do trabalho missionário. A maioria absoluta das línguas indígenas que tem grafia, hoje, as tem graças ao trabalho de missionários. Que belo legado. E agora pensando na tradução da Bíblia, a gente tem algumas experiências hoje. Você tem a Bíblia Guajajara, né? Que sim. foi totalmente traduzida e isso é um trabalho de muitos anos. Décadas. E outras etnias que estão nesse processo também de tradução. Qual a sua avaliação sobre esse trabalho tão importante, esse legado que fica? Porque falar da palavra, como foi dito na pregação, é essencial para cumprir o propósito, né? Eu sou totalmente suspeito. Sou suspeito, mas de fato o Evangelho ele transforma a sociedade, igreja é o que faz o Evangelho perpetuar, e igreja sem Bíblia não tem futuro. Sem a palavra de Deus. Então, não é apenas plantar igrejas, não é só evangelizar. Onde não se tem igrejas, não é só evangelizar, é preciso evangelizar e ir além e plantar igrejas. Aí envolve um processo mais amplo, né, de formação de liderança, de organização litúrgica, etc, etc. E onde não tem a palavra, não é só plantar igreja, ir além e colocar a palavra disponível para o povo, né? Então, é de fato algo muito gratificante. E quando eu falo que eu sou suspeito, assim, porque eu sou aquele missionário apaixonado pela missão, pelo campo. Porque imagina quantas pessoas têm um privilégio como esse, né? De estar num lugar onde ninguém chegou, conhecer uma língua que ninguém aprendeu, grafar uma língua, colocar a palavra de Deus nessa língua, ver uma igreja nascer. É um negócio extraordinário, uma experiência que marcou a minha vida, a vida da minha esposa, de maneira indelével, né? Pro resto da nossa existência. E eu sou muito grato a Deus por ter nos dado o privilégio de participar com Ele dessa obra. Poderia ter sido outro, Ele nos deu o privilégio de participar. Que privilégio. Queria também falar sobre esse crescimento, né, da igreja entre os povos indígenas. Algo que você citou que eu achei muito relevante tem a ver com esse movimento que cresce. Cresce, você tem já igrejas que são plantadas pelas comunidades, pastores indígenas. Sim. Só para a gente ter uma noção, se a gente pensar num cenário de 40, 50 anos atrás e ver como esse movimento cresceu, como a igreja indígena brasileira ela tem crescido, tem sido atuante, só para que o nosso ouvinte tenha uma noção de como o evangelho está se expandindo e, como foi dito na pregação também, isso é inevitável. Exato. E é tão inevitável que o contexto de missões entre indígenas no Brasil é um contexto complexo. Sim. Muitos povos estão em lugares remotos, como esses que eu mencionei, onde trabalhei, lugares remotos, de acesso difícil, né, sem infraestrutura.
E tem resistências sociopolíticas, ideológica militante, e instituições de governo que fazem resistência à presença missionária, pesquisadores, ONGs, né, muitas ONGs, que fazem um complô contra a presença missionária em terras indígenas, e ainda assim o Evangelho tem entrado, tem se enraizado e tem se expandido através dos indígenas. É algo inevitável, é algo incrível. E aí, há 30 anos atrás, o que a gente ouvia era de um grande desafio, continua sendo um grande desafio, mas a presença evangélica entre indígenas era ínfima. Agora, dados de 2022 do IBGE apontam 1/3 da população indígena. Claro que quando a gente fala assim, 1/3, eu estou comparando com o 0, alguma coisa de 30 anos atrás, porque significa que tem 2/3 ainda carentes do evangelho, né? Então, é um desafio, tem um desafio grande. Mas eu prefiro ver pelo lado de assim, Deus fazendo, Deus está fazendo. E aí a grande representação desse movimento é o CONPLEI, é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, que é um movimento, não é apenas uma instituição, um movimento que aglutina e envolve indígenas, promove congressos regionais e nacionais. O último deu 2.500 pessoas indígenas de mais de 80 etnias. E agora, no final de agosto, eles vão realizar um novo congresso lá em Porto Velho. Estão esperando algo em torno de 5.000 pessoas. 5.000? Que coisa linda. Bom, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse, né, desse retorno a São Paulo. Foram 15 anos tendo essa experiência marcante que tocou profundamente na sua vida, na vida da sua esposa. Agora o senhor está atuando mais em São Paulo, é isso? A partir de São Paulo. A partir de São Paulo. Mas tendo um olhar mais amplo sobre o campo missionário, né? Eu acho que durante a pregação citou até países onde as pessoas já não tinham tanta esperança, achavam que o evangelho tinha esfriado totalmente, com um avivamento, né? Com a juventude ali em busca da verdade, da palavra. Como que o senhor avalia hoje essa questão do campo missionário de uma maneira mais ampla mesmo? Ok. Então, depois de 15 anos na Amazônia, eu não voltei para São Paulo. Eu fui para São Paulo porque eu sou de Minas. Minha esposa e eu somos de Minas. Então, nós fomos para São Paulo e hoje nós estamos servindo como supervisores de missionários da nossa agência, uma das nossas agências, a Agência Presbiteriana. E estamos na supervisão de, atualmente 321 missionários em 43 países. E o meu trabalho é acompanhar esses missionários, prover cuidado pastoral, orientação estratégica, supervisão ministerial. Então, eu tenho viajado mundo afora para visitar missionários e também para fazer levantamentos em países onde nós não estamos e onde há carência, para elaborar planejamentos estratégicos de avanço, de expansão. E o que eu tenho visto mundo afora é Deus fazendo a sua obra acontecer nos lugares mais improváveis, em países extremamente fechados, aquela impressão assim, não tem nada, os dados mostram 0, alguma coisa, mas você chega lá e encontra igrejas, encontra adoradores, pastores nacionais. É claro que os desafios ainda são grandes. Nós temos 75 países com menos de 2% de evangélicos. Temos 3.000 povos não alcançados, mais de 900 línguas carentes de tradução. A Ásia é um grande desafio, o norte da África é um grande desafio, mas Deus está lá. Deus está fazendo a sua obra acontecer, expandindo o seu próprio reino. Muito bem. Que alegria, que privilégio conhecê-lo pessoalmente aqui na Conferência Proclame e poder aprender tanto sobre o campo missionário, os desafios aqui no nosso país, os povos indígenas. Foi um prazer conhecê-lo. Um prazer meu estar aqui com vocês. Muito bem, a gente teve a alegria de conversar. Cássio Silva, missionário, ele que tem supervisionado vários campos missionários pelo Brasil e o mundo. E a gente encerra essa entrevista especial que vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Até lá. Obrigado, Michele. Deus abençoe a todos vocês.